saúde, né? Todo ano a gente busca, né, fazer pelo menos uma visita aí, Rio Paranaíba, até Capinópolis, Florestal, para a gente poder ter um contato, né, mais próximo, discussões mais específicas de cada campus, né, de cada lugar aí que nós fazemos o atendimento. Esse ano já nós fizemos uma apresentação próxima aí de maio, né, para todos os participantes, falando um pouquinho muito mais ligado a questões dos custos, né, assistenciais, quando a gente estava em um momento de estudo atuarial. E agora, no meio do ano, né, próximo de julho, agosto, a gente faz uma nova apresentação falando um pouquinho aí do primeiro semestre, como ele se configurou, né, quais as características. Lembrando que esse ano foi bem diferente, né, nós tivemos aí a pandemia, o que dificultou a nossa, né, aproximação, né, o Agros manteve parte da equipe, né, trabalhando em home office, mas grande parte já está aqui trabalhando, né, a gente já está aqui à disposição. Como a gente fez aí a apresentação de uma forma geral e tivemos aí muitas demandas, né, relativas às áreas, aos setores aí relacionados ao campus de Florestal e Rio Paranaíba, a gente preferiu, então, fazer uma reunião mais separada, até para dar mais possibilidade de discussão, porque às vezes as coisas mais gerais, né, não interessam tanto aos grupos mais específicos. Mas, de qualquer forma, já fizemos uma bem, né, bem estruturada, uma apresentação maior. Eu vou colocar a apresentação aqui para vocês, e a partir daí eu não consigo mais vê-los. Então, se tiver algum questionamento, podem colocar no chat, a Mônica vai estar aí monitorando, né, o chat para ver, ou se precisar de me parar a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Para poder realmente fazer os questionamentos, as perguntas, sem nenhum problema. Vou colocar aqui. A apresentação já está aí na tela para vocês? Tá, Mônica? Sim. Né? Está, então, tá bem. Vamos começar, né? E aí fiquem à vontade, caso tenham alguma pergunta, algum ponto, ou se quiserem deixar para o final também, fiquem à vontade, tá? Inicialmente, a gente quis trazer um pouco das informações, das características do plano. É sempre bom a gente estar lembrando um pouco, né, que tipo de plano vocês têm, né? Qual é a característica dos planos contratados por vocês. A primeira é que é um plano, né, que é configurado junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar como um plano de autogestão, né? Esses planos de autogestão são planos que são geridos pela própria empresa, né? A universidade, ela poderia ter feito contratos, convênios com outras instituições, como cooperativas, medicina de grupo, outras empresas, para poder ofertar o plano de saúde para vocês. Como o Agro já administra o plano de saúde da universidade desde 1994, né? E só em 2006 aí saiu a regulamentação, a portaria normativa 983, que veio regulamentar aí o artigo 230 da Lei 8.112, que é a lei que define aí o regime jurídico único, né? E nesse artigo ele estabelece que os planos, que o governo, né, vai assegurar um plano de saúde, né, ou assistência à saúde para seus servidores, e considerando algumas modalidades, uma delas é por meio de uma autogestão, né, ou por meio de ressarcimento, que poderia ser feito com contratação de uma cooperativa, né, ou pela própria universidade, se ela quisesse criar uma estrutura de saúde dentro da universidade para fazer a gestão desses planos, né. Como a universidade já tinha o Agros, ela então optou por esse plano, né, um plano de autogestão, que traz benefícios consideráveis aí para o grupo, né? Um deles é não ter finalidade lucrativa, né? Ou seja, nenhum recurso é separado ou é destinado para lucratividade dos próprios associados, ou como é no caso das cooperativas, dos cooperados, ou na medicina de grupo, para os donos dessa instituição, né? Então, tudo é revertido em função dos benefícios, né? O modelo, ele se configura na estrutura de um formato de recebimento, que tudo é revertido para os beneficiários, tudo para prover os benefícios, tá? Ele também é um plano coletivo empresarial, né? A universidade, como empresa, contrata o Agros para estruturar o plano de saúde para os seus servidores, né? E a partir dessa estruturação,
ela oferta, né, um plano para um grupo de beneficiários por meio de um convênio. Então, nós temos um convênio firmado com a universidade, é o número 45, esse convênio, e lá se estabelece todas as regras referentes a esse processo de disponibilidade do plano, né? Existem planos individuais, planos coletivos, que não são empresariais, né? Que têm uma estrutura diferente, e aí nós aqui somos um plano coletivo empresarial, tá? Falando um pouquinho da sinistralidade, a gente tentou trazer aqui para vocês um pouco, né, que a gente está recebendo muitos questionamentos dos beneficiários, como é que está aí os custos, né, esse ano, considerando a pandemia, né? A gente realmente, né, visualizou um decrescimento de utilização, né, do número de utilização dos beneficiários a partir de abril, né, o que veio até julho, né, com realmente um decrescimento de utilização. No primeiro semestre aí de 2019, a gente tinha uma sinistralidade na faixa de 77%, no primeiro semestre de 2020, essa sinistralidade caiu para 61%. Lembrando que sinistralidade é o resultado usado, né, que é uma divisão, né, entre o gasto dos planos de saúde com consultas, exames, que é um gasto assistencial, dividido aí pelo recebimento dos valores dos participantes, né, o quanto que eu gasto para pagar benefícios diretamente. Então, do que eu recebo de todas as mensalidades, 61% no primeiro semestre de 2020 foram utilizados para pagamento de despesas assistenciais. No primeiro semestre de 2019, foram 77%. Hoje nós tivemos uma reunião do Comitê de Saúde e a gente já está visualizando, né, nos primeiros meses desse segundo semestre, aí agosto, setembro, a gente já tem o setembro fechado e estamos fechando outubro agora, já chegando a uma normalidade de utilização, ou seja, o que foi orçado vai estar sendo realmente utilizado na base assistencial. Em relação às despesas, né, de janeiro a dezembro de 2020, e despesas acumuladas, né, nós estamos aí com as receitas até o momento em 35 milhões, até o primeiro semestre, né, 35.163.560, e as despesas ficaram aí na faixa de 29 milhões e 500, né, quase 600, 29 milhões e 600, né. A despesa mensal tem ficado aí na faixa de 4 milhões 931, e a despesa orçada para o primeiro semestre foi de 5 milhões 412.478. Então, a gente teve aí um decrescimento mensal na faixa de 500 mil reais mês, né? Não chegou nem a 1 milhão nesse decrescimento de despesa. Lembrando que o que caiu exatamente foram as despesas assistenciais. As despesas operacionais, elas acabam ficando mantidas, né? Nós não tivemos decrescimento nessas despesas. E nessas despesas operacionais, nós tivemos crescimento de despesa que não foram orçadas, como, por exemplo, o caso da telemedicina, né, que entrou aí no rol nesse semestre, né, que a gente teve que contratar uma empresa, no suporte que nós tivemos que dar a todos os hospitais na contratação de taxas de equipamentos especiais, que eu vou falar um pouquinho. Então, houve também um crescimento acima do orçado no caso das despesas operacionais, né. Eu trago aqui um comparativo dos custos assistenciais da rede credenciada e reembolso, né, somei as duas despesas no primeiro semestre de 2019 e 2020, né, então aqui a linha azul é 2019, então a gente começa a ver o distanciamento a partir de março, né, a partir de março a gente vê os custos assistenciais caindo, né, em 2020, considerando a pandemia. Agosto, né, a partir de julho aqui, né, julho, agosto e setembro, nós já tivemos uma retomada dessa linha assistencial de gastos, né, comparando o número de consultas autorizadas, aí não é custos, né, vamos ver aí como é que ficou essa separação. Nós vimos um decrescimento de março para abril, onde houve aí uma intensificação na comunicação para que as pessoas ficassem em casa, né, para que as pessoas realmente não fossem expostas a consultas presenciais, né, muitos consultórios fecharam nesse período até abril, então a gente teve um decrescimento, né, bem drástico aí, quase pela metade.
e a partir de maio a gente tem tido a retomada, chegamos agora em outubro, né, já no mesmo nível de 2019, 2020 com o mesmo nível de atendimento. A gente tem monitorado quase quinzenalmente, tanto autorizações quanto custo, para a gente conseguir realmente passar essas informações para o Conselho Deliberativo e Fiscal, que está bem atento a isso, né? Em relação a exames, em termos de número, né, de procedimentos liberados, a mesma configuração. Lembrando que acaba que são as consultas que geram os exames, né? Então, elas também seguiram o mesmo comportamento na linha, né? Em 2020, aqui caindo em abril, mas já começando a retomar maio, junho, julho, agosto, outubro, chegando ao mesmo nível de 2019, tá? Em termos de número de autorizações, em outubro nós já tivemos o mesmo número, tá? O número de internações, aí já foi um pouco diferente, né? Internações nós tivemos em 2019 mais ou menos a mesma configuração de 2020 até abril, né? Então, não foi março que deu a caída, e a partir de maio nós tivemos uma caída maior, né? Um decrescimento do número de internações em 2020, também retomando agora em outubro, tá? Mas ainda abaixo da linha de 2019. Nós tivemos um crescimento de custos, nós tivemos internações de maior complexidade a partir aí de julho, né? Isso era esperado, considerando que muitas pessoas adiaram as internações, os procedimentos eletivos, isso acaba complicando um pouquinho a situação de saúde, né? Então, isso pode trazer agravamento da situação, né? Isso era uma coisa esperada, tanto é que a própria agência que interrompeu os períodos de garantia de atendimento aí de março até junho, ela em junho reativou essas datas, né, essas necessidades de garantia de atendimento, exatamente pensando no prejuízo à saúde desses beneficiários em relação aos procedimentos eletivos, né. Comparativo de custos por faixa etária, 2019 azul, 2020, né, vermelho. Lembrando, né, a gente sempre mostra isso, o maior custo sempre fica aqui na faixa etária de 59 anos ou mais. Essas faixas etárias, elas são divididas pela agência, né? Então, a partir de 59 anos, é lógico que 59 até 60, o custo é menor que 70, 80, né? Que é menor que acima de 80, em termos de per capita, né, gente? Em termos de faixa etária, com certeza o nosso maior grupo estaria aí na faixa de 60, 70, pelo volume de pessoas que nós temos nessa faixa. Nós temos mais ou menos 32% do nosso grupo de beneficiários acima de 59 anos, tá? Houve aí, então, uma redução do custo com a rede credenciada nos primeiros 6 meses de 2020, a faixa em média de 20%, o que nós estamos vendo uma retomada agora, e a preocupação é com o extrapolar, né? O esperado agora para novembro e dezembro é exatamente uma despesa acima do orçado, né? Trazendo aí toda essa acúmulo, né? Essa paralisação de utilização neste período. Número de beneficiários, aí eu trouxe uma avaliação de 31 de janeiro de 2019 até 31 de setembro de 2020, né? Nós tivemos uma perda aí de beneficiários na faixa de 200 e poucos beneficiários, né, nesse período. Essa questão da pandemia trouxe também uma estrutura econômica, né, que impactou aí para as famílias, lembrando que os nossos beneficiários, a maioria deles não teve impacto em salário, a universidade manteve o compromisso de pagamento, né, em todo esse período, que muitos planos tiveram perdas maiores de beneficiários por causa disso, mas nós temos os agregados, né, filhos, netos, muitos deles que dependem também do mercado, né, e muitos ficaram desempregados. O Conselho Deliberativo criou aí uma política, né, nesse período de pandemia, lembrando aqui, olha, gente, do mês 10 de 2019 até mês 7 de 2020, a gente não teve grandes perdas, mas nesse período aqui, né, quando o Conselho viu uma pequena queda em abril, ele já estabeleceu uma política, né, que foi exatamente de não cancelamento por inadimplência. Os acúmulos, a partir agora de julho, foi deliberado o parcelamento dessa inadimplência.
o que trouxe aqui uma manutenção dos nossos usuários, né, para que evitasse realmente um decréscimo, né, por conta exatamente dessa dificuldade financeira, né. Comparação de percentual de inadimplência, primeiro semestre de 2019 e 2020, né, a percentual de 2020, ele foi superior, né, nós tivemos aí chegando a quase 11% em julho deste ano, principalmente por conta dessa não cancelamento por inadimplência, né, então a inadimplência cresceu. Em 2019, nós estávamos na faixa de 8%, né, até julho. Se a gente considerar, né, os 90 dias de atraso, e aí eu estou falando, porque são 90 dias, é o que a gente considera para cancelamento, no primeiro gráfico eu falei inadimplência de 1 dia, 2 dias. Aqui eu estou considerando acima de 90 dias. Então, nós tivemos em 2019, em geral, ficou na faixa de 7,9%, em 2019, acima de 90 dias, nós temos aí um valor de 4,1%, né? Isso demonstra, né, que, de alguma forma, nós vamos comparar com 2020 agora, né, que aqui está 2019, 4,1%, em 2020, nós tivemos um nível de inadimplência com 90 dias menor, né? Nós tivemos um pouco maior inadimplência geral, exatamente pela paralisação do cancelamento, mas em 90 dias houve um decrescimento para 3,61%. Então, a gente fez um monitoramento de determinação da diretoria nesse semestre todo em relação à inadimplência, exatamente porque é interesse, né, do Instituto preservar seus beneficiários, a gente sabe da importância, principalmente no momento de pandemia, né? Número de cancelados 2019 e 2020, né? De 2019 para 2020, nós tivemos aí uma perda geral, porque eu tinha colocado 200 e poucos beneficiários no primeiro semestre, né? Nós tivemos aí um total de cancelamentos na faixa de 352, porque dos 545 cancelados, 193 nós tivemos de reinclusões, né? Inclusões que podem ser novas adesões, que não são muitas, mas também, após o cancelamento, a retomada, né, o retorno ao plano de saúde. Então, no geral, houve aí um cancelamento de 352 pessoas. A grande maioria a pedido, né, nem foi por inadimplência, né, pode ser exatamente por dificuldades, né, mas nós temos um nível aí, 81 por óbito, 86 por maioridade, então não é nem considerado, ele está aqui nesse 193 por maioridade, geralmente ele se transforma em agregado, né? Por inadimplência, 76 pessoas, tá? 76 beneficiários cancelados, né? E alteração de plano 26 e cancelamento do plano de previdência 68 e não apresentação de comprovante, né, de matrícula, né, no caso de estudante, 42. Os outros, o número é bem pequeno. Falando um pouco da pandemia, gente, é importante a gente lembrar, né, que aí em março, 18 de março, o plenário da Câmara reconhece aí a calamidade, né, o estado de pandemia. Isso pegou todo mundo de surpresa, por mais que a gente estava escutando que isso, né, de uma forma distante aí na Europa, né, que já estava um pouco mais complicado, né. Em 20 do 3, o Senado Federal também aí aprova o projeto de decreto de legislação PDL 8820, que reconhece também o estado de pandemia, e a proposta permite que o Executivo gaste mais do que previsto, né, aí em relação às metas fiscais. Então, o que a gente vê na pandemia é exatamente um descontrole entre o orçado e o realizado, né, muito em função de gastos adicionais que nós tivemos que ter com a coronavírus, com a pandemia, e gastos menores na assistência, o que nos preocupou ainda muito mais, né, porque essa paralisação ela não foi interessante. Toda a infraestrutura inicial de atendimento aos beneficiários, ele foi feito pelo SUS. Então, assim, nenhum plano de saúde conseguiu estruturar um atendimento específico para a pandemia no início dos atendimentos. Primeiro, porque a própria estava se construindo aí quais exames seriam fornecidos para detecção, né, do corona. Toda a estrutura ambulatorial paralisou os atendimentos, hospitais, né, consultórios, exatamente por conta da contaminação.
Então, nós tivemos quase que uma paralisação dos atendimentos, e o que foi criado, né, por meio do SUS, foi a estrutura de atendimento para os sintomáticos COVID, né? Então, a gente teve notícia em todas as cidades que foi criada uma estrutura mínima para esses atendimentos, tá? Os exames foram disponibilizados também pelo SUS, no primeiro momento, né? Muito também por conta do acompanhamento epidemiológico, né? Essa questão de monitoramento do número de contaminados, número de mortos, número de internados, número de leitos de CTI, todos eles controlados pelo Sistema Único de Saúde, né? O exame para detectar o SARS-CoV-2, que é o que detecta o coronavírus, né? Que a pesquisa RT-PCR foi incluída no rol somente no finalzinho de março, né, com diretrizes de utilização, e aí a gente começa a disponibilizar para os nossos usuários, e esses exames inicialmente foram feitos pela Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNET, né, que, no caso, ela credenciou alguns laboratórios para poder fazer, utilizando a metodologia comprovada por eles. Então, assim, os laboratórios foram credenciados de forma muito vagarosa, né? A gente não conseguiu. Em Viçosa, por exemplo, eu não tinha nenhum laboratório, eu tenho mais de 15 laboratórios em Viçosa, eu não tinha nenhum credenciado, né? Não tinha o exame, porque eles não estavam preparados e não tinham sido disponibilizado para eles. Então, quem fazia os exames aqui era a Divisão de Saúde, o Laboratório da Divisão de Saúde da UFV, que foi credenciada pela FUNED, e fazia pelo Sistema Único de Saúde, né? E era pelo Agros, todo o exame inicial, né? Nesse mês de março até abril, nós tivemos toda a assistência, praticamente, né? Do COVID, que foi bem no início, prestada pelo Sistema Único de Saúde. Os exames sorológicos, eles só vieram, né? Em 29/6, por meio do rol, né? A INS inclui aí o IgG e o IgM, né? O IgA, IgG e IgM, com diretriz de utilização. Em julho de 2020, ela suspende esses exames, porque as diretrizes ficaram extremamente confusas, então estava todo mundo batendo cabeça, ninguém sabia quando é que liberava. Lembrando, gente, que para caso de suspeito COVID, tem as janelas de contaminação, não adianta fazer fora dessas janelas, porque vai dar um falso negativo ou um falso positivo, né? É importante que essas janelas fossem obedecidas. A grande maioria do corpo clínico, os médicos não sabiam, né, não tinham conhecimento disso, então virou realmente uma confusão. Em agosto, é que a INS, então, trouxe novamente os sorológicos, que são feitos aí a partir do 10º dia, né, que aí ele já está detectando os anticorpos, né, porque o RT-PCR pega o vírus, né, em atividade, e o sorológico já valida após, né, ele já ter contaminado e já está apresentando os anticorpos que trazem a resistência ao próprio vírus, né? Então, somente em agosto nós conseguimos ter o exame incluído no rol, e a partir daí nós conseguimos trabalhar a inclusão desses procedimentos, e os próprios laboratórios começaram a comprar os kits para validar, e aí sim nós conseguimos construir uma rede mais definitiva para o nosso usuário. Então, até julho, praticamente, isso traz esse decrescimento de utilização, toda assistência coronavírus, né, de suspeito, foi praticamente feito pelo Sistema Único de Saúde, que fez a detenção. Para vocês terem ideia, foi utilizada a palavra sequestro, né? O Sistema Único de Saúde, ele sequestrou todos os leitos de UTI dos hospitais, independente de serem hospitais públicos ou privados, tá? Essa era a palavra utilizada nas comissões técnicas, né? E foi feito também todo um sequestro aí, né? Uma retenção de medicamentos, né? De kits para a detecção do COVID, do RT-PCR. Então, tudo foi inicialmente consumido, né? Pelo próprio Sistema Único de Saúde. Lembrando, gente, que os municípios e estados, eles criaram, então, ferramentas para discutir isso, né? A primeira foi o Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES. Então, todo município foi criado um COES, né? Viçosa tinha, Florestal, Rio Paranaíba. Esse COES, ele trabalha exatamente a questão das diretrizes, os conselhos técnicos, a avaliação desse conselho para direcionamento do que liberar, do que deve ser fechado, né? Como deve ser o funcionamento, como é que vamos trabalhar as barreiras sanitárias, né? E ele estuda e define esses procedimentos para estruturar também
a questão hospitalar, né, instalada nos municípios, principalmente para atendimento aí ao Covid-19, né. No caso do Agros, a gente acompanhou isso desde o início, né, em março, a Prefeitura estabeleceu um decreto, né, que criou aí uma comissão para estudar, para validar, né, essa questão dos recursos necessários. A Prefeitura de Viçosa, especificamente, determinou que os planos de saúde instalados em Viçosa trabalhassem no auxílio da infraestrutura dos hospitais, né? A contratação, então, nós tivemos que fazer do teleatendimento, porque ele entrou aí no rol de cobertura da Covid. Inicialmente, nós fizemos a contratação pela Captamed, depois nós buscamos uma plataforma mais segura, né, que pudesse trazer aí um atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que era uma coisa obrigatória também. A contratação de teleatendimento na atenção primária, então a gente também, na intenção de tirar os beneficiários dos pronto atendimentos, a própria Amparo foi contratada para trazer esse atendimento, né, que é um atendimento que poderia ser feito por telefone, pela plataforma agora, né, a disponibilização dessa plataforma para atendimento da rede credenciada, então nós também contratamos uma plataforma para que os próprios credenciados pudessem fazer os atendimentos nessa plataforma, que atendesse à Lei de Proteção de Dados, é importante colocar isso, né? A plataforma da Amparo está lá no nosso site, né? Quem quiser ter acesso, tem um telefone de contato, vocês passam por um primeiro atendimento que é feito pela enfermagem, né? Valido aí se é Covid ou não Covid, né? Isso é separado. Não sendo Covid, vai para a atenção primária, né? Vai para os atendimentos do médico da saúde da comunidade. Se for Covid, já vai para os especialistas Covid, e esse teleatendimento, ele é possível de estar, né, repassando aí para todos os beneficiários o pedido dos exames, né, que estão sendo reconhecidos aí, até pela certificação também. Então, a gente conseguiu estruturar todo esse processo nesse período, né. Os investimentos do Agros, né, foi muito em cima dessa negociação com toda a rede credenciada, né, aí de Rio Paranaíba, de Belo Horizonte, de Florestal, de Viçosa. Lembrando que nós tivemos que pagar taxas adicionais por conta dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Para cada atendimento, os profissionais teriam que se criar aí a estrutura, né, se paramentar para que pudesse dar um atendimento com proteção tanto para o participante, para o beneficiário, quanto também para os médicos, que é muito importante, né, gente? Porque também eles estavam na linha de frente, o adoecimento deles seria diminuir a nossa fonte de atendimento, né? Infraestrutura dos hospitais de Viçosa, o Agros, então, trabalhou em aluguel de equipamentos, né, respiradores. Viçosa tinha um número de leitos de CTI, me parece que de 6, né? De 6 foram para 9. Hoje, né, a gente já está decrescendo para um número da população de Viçosa, né? Então, tanto o Agros, quanto o Unimed, quanto o Plamuv, quanto outros planos aqui instalados, fizeram investimentos nisso. Aluguel de equipamentos, respiradores principalmente, e a compra de material de coleta dos SUABs, que foram fornecidos para a universidade aí, para que ela pudesse atender aí a FUNED, né? Por meio da FUNED, os RT-PCR principalmente, tá? Passando aí da questão do Covid, eu só queria colocar que no caso dos programas de promoção da saúde, no primeiro momento, a gente também finalizou os atendimentos, né, paralisamos, mas já retomamos os atendimentos estão sendo totalmente feitos de forma remota, o que trouxe aí uma abrangência maior da atuação. Então, hoje, nós temos o programa de atendimento Nascer Saudável, né, que acompanha as gestantes até o nascimento e pós-nascimento das crianças. Então, o programa está em funcionamento, com reuniões, né, e com orientações. Então, quem tiver interesse, nós temos o programa de atividade física, né, que faz aí o acompanhamento dos hipertensos, diabéticos. Quem tiver interesse, entra em contato conosco, né. O próprio Semente se tornou, que é o programa de atenção à saúde mental, também se tornou um Semente online, né? Então, nós tentamos transformar todas essas estruturas em atendimentos não presenciais, para conseguir, principalmente porque todo esse grupo que a gente atende, ele é um grupo que é um grupo de risco, né? E nós, então, hoje já estamos com todos os nossos programas
funcionando de forma online, tá? Passando um pouco para falar da rede de atendimento assistencial, é uma rede geralmente florestal, né? Rio Paranaíba tem bastante dúvida em relação a isso, né? Essa rede de atendimento, elas são recursos aí que a gente tem que prover para fazer atendimento aos usuários, né? Tanto ligado à questão da atenção de atendimento na doença, mas também na atenção da promoção da saúde, né? No tratamento, na reabilitação, né? Hoje, a ANS configura aí que pode ser criado 3 tipos de rede, a rede própria, que nós já tivemos em Florestal, que foi fechada, né, por determinação do conselho, nós temos uma rede credenciada e temos uma rede indireta, né, que mais aí ligado a vocês, Rio Paranaíba, Brasília e Capinópolis, que é o caso da Unimed, né, a ANS estabelece que em locais onde a gente tem dificuldade de construir rede pelo número de beneficiários, a gente pode, então, ofertar por meio de prestadores de serviço, no caso aí, a Unimed foi contratada, né? Na rede direta e credenciada, nós temos médicos, dentistas e outros profissionais da área. Na rede indireta, nós temos médicos e outros profissionais da área. Esse processo, né, de credenciamento também traz muitas dúvidas, né? Então, eu trouxe aqui como que ele funciona, como é que é o processo de credenciamento, como é que eu trago a rede de credenciados para dentro do Agros, né? Nós temos um comitê de credenciamento, nós temos uma norma de credenciamento e descredenciamento, ela estabelece todos os critérios, né? Isso a Unimed também possui, tá, gente? Para buscar esse grupo de prestadores de serviço, né? E no nosso caso, para vocês, é o caso da odontologia, que a gente faz aqui o credenciamento, a exigência de títulos de especialista registrados nos conselhos de classe. Então, quando a gente fala que um especialista é especialista, é porque ele tem o seu registro, né, de especialista cadastrado no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de Odontologia, né, trazendo uma segurança maior para o usuário. O corpo clínico, ele é controlado das clínicas, então, por exemplo, se eu tenho uma clínica que oferece vários profissionais, nós controlamos esse corpo clínico, então, para a entrada de um prestador, para a saída, a gente faz todo o controle, informa a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, da entrada, da saída, temos que substituir na maioria das vezes, caso da Unimed, isso não é obrigatório, né, que traz aí para a gente um descontentamento, né, no sentido até dos próprios beneficiários, mas ela, como cooperativa, ela não tem essa obrigação, no caso do Agro, nós temos essa obrigação. Dificuldades encontradas em clínicas é grande, principalmente com troca de profissionais constante, tá? Em Florestal, por exemplo, nós temos uma clínica que acaba sendo com uma configuração um pouco popular, né? O que o Agro geralmente não credencia, né? E ela tem o quê? Trocas constantes de prestadores de serviço. Então, chega um, vai embora, vai outro, e a gente não consegue uma fidelização até para o atendimento do usuário, né? E a exigência que nós temos aí de substituição no caso de descredenciamento. Por isso, a gente tem que construir uma rede bem fidelizada, porque, por exemplo, no caso de Florestal e do próprio Rio Paranaíba, se eu credencio um prestador de serviço e ele vai embora, eu tenho que achar um equivalente para colocar no lugar. Em Florestal, se não existir, né, estou colocando um exemplo de Florestal, que é uma cidade bem pequena, que não tem uma infraestrutura, eu começo a não atender a regulamentação da agência, né, em outras apresentações para vocês, eu já falei dessa dificuldade, né. A rede credenciada em Rio Paranaíba, né, atualmente, a prestação de serviço é realizada pela Unimed Serra de Minas, né, nas áreas médica, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, nutrição e psicologia. Lembrando que, no caso da Unimed, eles têm uma rede forte na parte médica, e nas outras áreas, até pela forma de pagamento, estrutura de pagamento, a gente acaba tendo uma dificuldade maior na disponibilização desses profissionais, né? No caso do Agros, a gente tem uma rede, aí pela rede do Agros, né, rede direta, a gente tem uma rede melhor, porque o Agros paga melhor, né? Eu estou dando esse exemplo que em Viçosa eu tenho, a Unimed tem dificuldades em credenciar, né? Nutricionistas, psicólogos, exatamente por conta da tabela, né? E a gente tenta valorizar os profissionais, né? Independente de ser médico, fisioterapeuta, a gente tenta acompanhar aí a estrutura de mercado, né? E aí, nós recebemos recentemente, né, algumas solicitações de beneficiários, né, para a gente fazer um levantamento do número de prestadores de serviço na odontologia, aí pensando em clínico, cirurgião, prótese, odontopediatria, né?
e nós levamos esse assunto ao comitê de credenciamento, né? Nós estamos com o credenciamento fechado, né? Levamos esse assunto ao comitê, e o comitê, então, definiu, depois de muito discutir, em fazer o levantamento das necessidades, levantar também o que tem essas cidades, né? E abrir, né, mudar um pouquinho a proposta, né? O que nós estamos propondo? Nós vamos abrir um edital, né, junto aí aos prestadores de serviço, e vamos disponibilizar, né, vagas, né, e no caso da odontologia, no caso de Rio Paranaíba, São Gotardo, o próprio Patos de Minas, para os prestadores de serviços que nós temos aí demandas que estão com lacunas de demandas que a gente precisa ampliar, né? Então, já estamos aí, a proposta já foi levada à diretoria, a diretoria já validou essa semana, então eles já estão nos respondendo. A partir do momento que chegar, nós já vamos providenciar a abertura desses editais, e vocês vão ser comunicados caso tenha algum prestador de serviço para sugerir ou falar, para que esses prestadores mandem a documentação para a gente poder validar, e estando ok, para que a gente possa ampliar esse credenciamento, tá? Nós fizemos um levantamento lá em São Gotardo, né? O William nos ajudou, e a gente está em caminhos também a fazer aí no próprio Rio Paranaíba, Patos, nas cidades aí que fazem parte, Carmo do Paranaíba, e aí a gente fez um levantamento na odontologia, né? Encontramos até um grupo grande em São Gotardo, né? Aqui nós fizemos uma lista, alguns que eu queria colocar para vocês, por exemplo, implantodontia, esse Jaime Luiz Alves, a gente não poderia credenciar, porque essa especialidade nem entra, não está na nossa cobertura do plano, então a gente tem que ter essa preocupação, né? Os outros, né, que têm aí especialidades que nos interessam, nós vamos estar, então, disponibilizando, né, encaminhando aí para o grupo, pegamos o telefone exatamente para poder passar a informação, né, dessa abertura desse edital, buscando aí os interessados em entrar na rede do Agros, tá? Então, essa aqui é de São Gotardo, eu trouxe aqui os nomes que nós levantamos, tá? De todos os grupos, então fizemos um trabalho, estamos em vias de finalizar também das outras cidades, ainda não foi finalizado, o William voltou a trabalhar de forma presencial agora, parece que há 2 ou 3 semanas, né? E a gente já está utilizando aí o trabalho dele para nos ajudar, né? Dentro disso, a gente está tentando buscar um clínico, né? Um bom clínico geral, odontopediatria, que realmente tem grupos de beneficiários que tem, né? A própria endodontia, né? A periodontia, que são procedimentos, né? As próteses, que são procedimentos mais comuns aí, que a gente possa trazer especialistas nessa área. Lembrando, gente, que para credenciar, precisa ser especialista, senão eu vou estar divulgando como clínico geral ou como dentista, né? Porque eu não posso estar divulgando nenhuma especialidade que não seja registrada junto ao conselho, tá? Em relação ao credenciamento, é importante que a gente fale da questão da área de atuação do plano, né? Vocês têm um plano, como eu falei, um plano de autogestão, coletivo empresarial, sem finalidade lucrativa, mas que tem uma área de atuação definida, né? E ela é definida por grupo de municípios. O Agros não é um plano, não administra um plano nacional, né? E nem um plano estadual. Ele é grupo de municípios, na rede direta, que é ofertada para vocês também, né? O grupo de Rio Paranaíba, Capinópolis e Brasília possui rede direta e rede indireta. O grupo de Viçosa, Florestal, só possui rede direta, né? Então, a rede direta é ofertada Viçosa, Belo Horizonte, Florestal, Rio Paranaíba, Capinópolis e Brasília. E os municípios que compõem aí, né, Belo Horizonte, Florestal, Juiz de Fora, Mateus Leme, Muriaé, Nova Lima, Pará de Minas, Ponte Nova, Ubá, Viçosa, Visconde do Rio Branco, todas elas localidades de Minas Gerais. E no caso da rede indireta, que é ofertada por meio da Unimed, né, para Rio Paranaíba, Capinópolis e Brasília. Essa rede é ofertada somente para os planos Agro Saúde 3 e 4, né? E ela oferta aí aos municípios de Carmo do Paranaíba, Capinópolis, Ituiutaba, Patos de Minas, Rio Paranaíba, São Gotardo, Uberaba, Uberlândia, localidades aí do estado de Minas Gerais, além de Brasília e Itumbiara, Goiás, que foi incluído na última alteração do regulamento por conta da exigência da agência. Para a gente conseguir manter o nosso plano como grupo de municípios, eu teria que ter um
prestador, né, um município incluído na nossa rede entre Brasília e Capinópolis, né, em Minas. Por quê? Porque aí eu teria o vínculo entre os dois estados, né, porque nós não somos limítrofes a Brasília. Então, Itumbiara foi incluída e atende mais fortemente ao grupo lá de Capinópolis, né, que fica mais próximo deles lá. A gente tentou achar uma cidade que pudesse contribuir com a rede, né, estando aí em Goiás, tá? Em relação à garantia de atendimento, né, é importante também colocar, nós temos aí a resolução 259, a 268, né, de 2011, e a instrução normativa 37 de 2011 também. Ela dispõe sobre a garantia de atendimento, então os beneficiários, eles devem definir, né, a especialidade que ele quer e o local que ele quer de atendimento dentro da área geográfica, né, dentro da área de atuação do plano, e a partir do momento que ele disponibiliza, que ele busca esse beneficiário, o Agros, então, deve buscar, né, encontrar um prestador de serviço nesse município, dentro da especialidade requerida. Isso não quer dizer que seja o prestador requerido, quer dizer a especialidade requerida, né? No caso de inexistência, a gente pode estar buscando aí nos municípios limítrofes, na região de saúde, e não encontrando, a gente busca, então, em municípios de outra, né, de cidades de maior, que atendem maior complexidade. Existem especialidades que, infelizmente, a gente não consegue em pequenas cidades, né, como é o caso de hematologista, de hepatologia, né, que são especialidades bem restritas e geralmente a gente só encontra em grandes centros. No caso do Agros, né, a gente tem uma norma que objetiva regulamentar essa garantia de atendimento, né, e no caso de Viçosa e outros municípios, né, a gente geralmente manda para Belo Horizonte e a gente tem, nesse caso, a garantia do transporte. No caso de disponibilizar prestador de serviço fora da área de atuação onde você requer o atendimento, a penalidade da agência é que a gente pague o transporte para essa cidade, garantindo o acesso do beneficiário. A garantia de atendimento, ela tem prazos máximos, alguns por especialidades, por exemplo, consultas básicas com pediatras, né, ginecologia e obstetrícia, 7 dias, as demais especialidades são 14 dias, as fonoaudiologia, 10 dias, nutrição, 10, psicologia, 10 dias, terapia ocupacional, 10, fisioterapia, 10, né, consultas realizadas em consultório com cirurgião dentista são 7, exame diagnóstico laboratorial, 3, né, alguns exames de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial, 10, os procedimentos de alta complexidade, incluindo aí as cirurgias eletivas, né, 21 dias, né, atendimento em regime de hospital-dia, 10 dias, e a urgência e emergência de imediato, né, consultas de retorno a critério aí do profissional responsável pelo atendimento. Importante colocar, gente, o conceito de urgência e emergência. As pessoas acham urgência é a minha urgência, né? Eu estou em estado de urgência. Não, urgência e emergência que traz riscos, né, de morte, né, para o beneficiário. Então, um infarto é uma urgência, né, é uma emergência nesse caso, né, uma urgência e emergência, um processo de complicação gestacional, né, imediato, né, uma possibilidade de perda do feto, é uma urgência, né. Então, assim, isso é definido pelo médico, e geralmente ele está vinculado a uma internação de urgência. Procedimentos eletivos são solicitados e seguem aí o critério dos 21 dias. Geralmente a gente consegue liberar em menor prazo, mas em alguns momentos a gente precisa realmente dos 21 dias, tá? Além da região de saúde, né, e da garantia de atendimento, é importante que a gente fale um pouquinho do rol, né? Então, beneficiários que precisam de serem atendidos, hoje, pelo plano, ele tem um atendimento pela rede dentro da região de saúde, fora da região de saúde, ele tem a possibilidade de utilizar o reembolso. Então, por exemplo, estou viajando, tenho uma urgência, passei mal lá em São Paulo. Então, o primeiro atendimento ele vai fazer particular, vai fazer o pagamento, deve entrar em contato conosco, o Agros vai disponibilizar uma ambulância para que haja transferência desse beneficiário para a nossa região de saúde. A gente faz isso de uma forma muito rápida, né? A gente contrata a ambulância da região, né, que a pessoa está,
já tiramos beneficiários de Diamantina, já tiramos de São Paulo, já tiramos do Espírito Santo, né? E aí a gente traz para a nossa região, onde nós temos rede credenciada, onde a gente assume, então, total custo desse benefício. E esse atendimento de urgência é feito por meio de reembolso, né? Então, ele vai depois trazer a documentação e vai solicitar o reembolso ao Agros. Esse reembolso e o atendimento dentro da região, ele é feito em cima de um rol de procedimentos. Isso é importantíssimo que a gente volte a falar, né? O plano, ele não de atendimento para todos os itens, todos os procedimentos existentes na medicina ou na fisioterapia, né? Isso por decisão do próprio Conselho Deliberativo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar define um rol, né, de procedimentos e estabelece uma DUT, que a gente chama de Diretrizes Clínicas de Utilização. Essa DUT, ela define a indicação desse procedimento. Então, o mesmo procedimento, ele pode ser coberto para um beneficiário de uma determinada patologia e para outro não. Vou dar o exemplo aqui do PET scan, né, que é utilizado aí para acompanhamento aí do câncer, né, para avaliar e acompanhamento de possibilidade aí de se alastrar, né, de ter aí complicações maiores, mas ele tem indicações precisas, né, depende do tipo de célula, depende do tipo de câncer, né, que a pessoa está, porque às vezes é pequena célula, é célula maior, né, às vezes é um câncer de pulmão, às vezes ele é metastático, então ele também não tem indicação. Quem define isso é a própria ANS, e ela define com base, né, essa DUT, ela é criada com base numa consulta pública, nós estamos nesse momento em consulta pública do rol de procedimentos, então qualquer pessoa, né, qualquer brasileiro pode entrar lá e fazer suas considerações, solicitar a inclusão, né, nesse rol, e também com as entidades representativas na área de saúde, então a Associação Médica Brasileira, né, a Associação também odontológica e outras associações, né, os conselhos, a própria estrutura do CONITEC, que é do SUS, né, que também participa desse diálogo, né, que é feito com a comunidade, e ela estrutura, então, um novo rol de cobertura, né? Ele é revisado de 2 em 2 anos, tá? Em 1999, nós tivemos aí o último rol. Em 2021, geralmente de 2 em 2 anos era revisto, ele devia ter entrado com um novo rol, mas eles preferiram ampliar essa pesquisa. Estamos aguardando agora para o final de 2020 um novo rol, né? O Conselho Deliberativo, então, definiu que o regulamento, que esse produto ofertado, né, para os beneficiários da universidade fosse, então, limitado pelo rol, né? Nós temos alguns procedimentos adicionais que constam também do regulamento, que aí já foram aprovados pelo Conselho e pela agência. Qualquer procedimento adicional de cobertura tem que ser aprovado também pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E esse tem sido o maior conflito, né, que nós temos com os nossos beneficiários, por conta dos beneficiários não entender, né, por que se limitar ao rol. É possível ofertar produtos, aí falando em área geográfica de abrangência, em área de atuação para o país inteiro, e também cobrindo todos os procedimentos, independente de rol e de DUT, é possível. Só que esse produto, ele vai ficar tão caro que ele vai inviabilizar para a grande maioria dos nossos beneficiários. Talvez poucos consigam realmente contratar esse plano, né? Lembrando que nós estamos perdendo o beneficiário hoje pelo custo do plano. Então, na hora que o conselho vai avaliar, ele valida o custo, né? Será que a gente consegue abarcar isso? Porque na hora que eu introduzo, eu não vou pagar só para mim, eu vou pagar para todos os beneficiários. Qual é a abrangência disso? Qual é o nível de efetividade desse tratamento? Tudo isso passa por uma avaliação e que foi deixada aí na mão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá? Qualquer sugestão de inclusão, né, de procedimento pode ser levado ao conselho, né? Isso tem que ser estudado e tem que ser inicialmente validado junto ao plano de custeio, né? Inicialmente vai ser validado, ver qual é o impacto, né, vai aumentar 2%, 3%, 4%, quanto que ele impacta no custo do plano, e ele, validado ali do impacto, a gente consegue fazer a implementação desse novo rol, tá?
Aí, finalizando, né, agora, dia 1º de setembro, o Plano de Saúde fez aí 26 anos, né, a gente quer comemorar com vocês essa data, eu acho que o Agros está aqui aberto para conversar, para validar, né, a gente tem tentado, nesse período de pandemia, a gente tem se desdobrado para dar conta de tantas demandas, né, de tantas necessidades dos beneficiários. Pedimos desculpa, né, pela ausência, pelo afastamento, no sentido de não ter conseguido ir aí, para a gente conversar. Eu acho que também a pandemia trouxe possibilidades ímpar para a gente agora, né, a gente vai poder ficar mais próximo, a gente vai poder fazer mais reuniões, discutir mais internamente, né, validar, e vamos estar aqui sempre à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, assim, o que eu queria mais reforçar é isso, né? A gente, neste momento, também estamos num processo, né? O professor Gilberto é o coordenador de uma comissão interna no Agros, onde a gente está buscando novas patrocinadoras, né? E o caso de patrocinadoras ligadas aí ao município de Patos de Minas, né? Que possam trazer aí, lógico que tem que ser uma entidade de ensino, né? Uma instituição de ensino superior, porque o agro só pode atuar na saúde nesse mercado. A gente também vai estar atento para essa possibilidade de ampliação, tá? A gente tentou aí conversar um pouco com o pessoal da cidade maior aí pertinho, gente, esqueci, né? Não é Patos não, tá? É Uberlândia, de Uberlândia, para ver se a gente conseguir abarcar o grupo, que aí, se a gente conseguisse, com certeza a gente conseguiria fazer uma rede credenciada robusta, né? O que a gente está tentando é exatamente aumentar o número de beneficiários para diminuir os custos administrativos, os custos operacionais, e aumentar aí a rede, estruturar a rede para vocês. Então, nós estamos, nesse momento, numa comissão que está trabalhando isso, né? Hoje, nós temos aí a possibilidade de, talvez, abarcar Lavras, que está distante de vocês, mas já é um passo, né, de aumentar aí a possibilidade da rede, e vamos estar atentos aí às possibilidades, principalmente aí perto de vocês, que é o que é nosso desejo, é ampliar, realmente, poder tirar a Unimed e trazer toda a estrutura do Agros aí nesse credenciamento, tá? A apresentação é basicamente essa, né? Ficamos aqui à disposição para tirar a dúvida de qualquer um, né? De qualquer um que tenha aí alguma questão para colocar, né? Está aqui eu, o professor Gilberto também como diretor de seguridade, né? Estamos aqui à disposição, tá? E agradecemos muito a participação de todos aí. Márcia, muito obrigado pela apresentação. E queremos abrir agora o debate, as perguntas, né, que vocês, participantes de Rio Paranaíba, queiram fazer para que a gente possa ter um pouco mais de convivência. Então, a gente abre agora essa discussão, o debate, as perguntas, essa conversa, né? Sintam-se à vontade e mais uma vez, um prazer estar com vocês. Quem vai aí? Posso começar? Deve. Pode. Vamos lá, Virginia. Bom, pessoal, achei a apresentação importante, teve algumas informações que eu não tinha conhecimento, inclusive quando a gente fala de você estar em outro estado, eu realmente não tinha conhecimento dessa possibilidade, então foi muito informativa, eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, né, de passar essas informações para a gente. E eu tenho algumas questões que eu gostaria de falar, e assim, justamente para contribuir, né, com o atendimento aqui, acho que foi, assim, eu pelo menos a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, e acho que isso, já participei de reuniões presenciais, mas há muito tempo, e hoje eu acho que isso vai facilitar muito para a gente entender algumas coisas. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer é quando eu vi que tem o cancelamento pela inadimplência. A gente teve um caso de uma colega, até também teve um caso de um diretor aqui, que foi cancelado devido a não cobrança de alguma taxa, alguma coisa, não sei bem do que se tratava. E aí, eu acho que até isso já foi solucionado, porque pelo que eu entendi, foi um boleto que chegou via Correios e não foi entregue. E aí, eles precisaram do plano, quando precisou, descobriu que estava cancelado.
Aí eu queria verificar se vai ser atualizado para que esses boletos sejam enviados por e-mail, para evitar esses acontecimentos. É a minha primeira questão. Vou deixar vocês responderem e depois eu faço as outras. Virginia, esses boletos, eles podem ser enviados, mas eles nem precisam ser enviados. Uma coisa que os participantes sempre reclamavam, antes da minha entrada no áudio, no final do segundo mandato, terminou o mandato em final de janeiro, ou seja, estou há 8 anos. Quando eu entrei no árbitro, não estou dizendo que foi eu que fiz, não, só estou marcando aí como marco histórico. Não existia o acesso ao sistema, então o autoatendimento ele não existia. Então, ele hoje existe, a pessoa pode entrar, todo mundo foi enviado uma senha, mas se por acaso a pessoa perdeu, é só entrar em contato mesmo por telefone e fazer uma nova senha, e você entra e você vai saber como é que está a sua situação de previdência, como é que está a sua situação de saúde, se tem boleto, se tem pagamento a ser feito. Quando chegar a época do imposto de renda, você pode pegar o seu extrato de despesas para declaração de imposto de renda. Tudo isso é disponível. Infelizmente, o uso é muito baixo. No caso de Rio Paranaíba, tem uma dificuldade porque a cidade é pequena e muita gente mora em cidades aí da redondeza. Então, muita gente, eu não sei se é o seu caso, só estou explicando. Então, tem caixa postal, tem outros que trabalham em Rio Paranaíba, mas moram em São Gotardo, então o endereço de São Gotardo, quando vai, às vezes não recebeu. Mas qualquer coisa que tenha a informação, então vocês podem entrar em contato. Você já tem hoje um representante aí em Rio Paranaíba, mas pode entrar em contato com o Agros em qualquer momento. Hoje já existe esse serviço e essa questão da comunicação, existe uma falha pelo correio, mas ela pode ser amenizada, não digo sanada, mas pelo menos é sanada com o contato dos participantes com o próprio Agros. Não temos interesse nenhum, nós que eu falo Agros, porque quando eu falo nós, eu estou aqui, daqui a pouco entra alguém que é do Agros também, porque para ser diretor do Agros, para ser conselheiro, tem que ser do Agros. Então, nós somos representantes dos participantes. Então, a gente não tem interesse nenhum de tirar ninguém, a gente quer cada vez ter mais participantes, mas também, como existe uma norma a ser cumprida, a gente só vai saber, quando existe o cancelamento do plano, a gente tem a informação de que o documento ele foi entregue. E vai uma carta de comunicação. Agora, aí Rio Paranaíba, especificamente Rio Paranaíba, que isso caso não acontece com Florestal, porque o pessoal de Florestal mora em Florestal, então tem muito problema de comunicação por correio, tem muito problema, mas a comunicação por e-mail e por telefone, ela é perfeitamente viável e se a pandemia pôde servir para alguma coisa, ela serviu nessa questão da comunicação, que ela melhorou muito, o sistema de autoatendimento melhorou muito, o sistema de telefone melhorou muito, tem uma comunicação que abranja todos os setores, e ela é interligada com o Rio Paranaíba e com Florestal, então isso pode acontecer. Se teve alguma falha, a gente pede desculpas, nós não temos interesse nenhum de excluir ninguém, pelo contrário, nós estamos em busca de mais participantes, porque a gente sendo maior, a gente tem mais poder de barganha, mais poder de negociação com a rede credenciada, e é isso que a gente quer. Tá? Se houve alguma falha, a gente pede desculpa, mas precisa saber se houve falha mesmo, ou se a pessoa, no caso, foi seu filho, se foi ele que recebeu a comunicação e não passou para você. Eu só queria mostrar um pouquinho como é que funciona o processo de cobrança, porque eu acho que isso é uma informação interessante, tá, Virgínia? Mas deixa eu só esclarecer aqui o que foi relatado, tá? Porque parece que devido à pandemia, as correspondências chegaram na universidade e aí o pessoal não foi comunicado que as correspondências estavam lá. Então, não necessariamente foi uma falha do Agros. Entretanto, como o pessoal, a participante que relatou, uma colega de curso, ela relatou que ela só descobriu que o plano havia sido cortado quando ela foi utilizar. E aí, no momento que ela foi utilizar, ela descobriu que tinha cortado porque tinha esse boleto. Então, assim, a minha fala é mais no sentido de solicitar, talvez, que todas essas eventuais comunicações sejam realizadas também via e-mail, porque isso poderia facilitar. Entretanto, não foi um caso que aconteceu comigo. Depois houve um relato também de um colega aqui, que aconteceu algo semelhante. É só para evitar, tá? Mas destacando que esse relato da colega foi por uma comunicação interna. Sim. Tá? A primeira coisa, Virgínia, é a questão do cadastro, tá? Então, o que aconteceu? Todo mundo saiu, né, para o trabalho em home office,
e, de alguma forma, esqueceu que ela tem comunicações que ela estabelecia que era no lugar de trabalho. É a mesma coisa, eu coloco aqui que eu vou receber meu boleto aqui no Agros, por exemplo, boleto de luz, tá? Eu estou chutando aqui. E aí vou para home office. Gente, infelizmente, o Agros não tem o meu endereço, o Agros não tinha outro endereço a que direcionar, né? E muitos, eu vou te falar, que após ter mandado o boleto, após ter mandado o segundo boleto, após ter mandado a correspondência, nós ainda tentamos ligar, mas nós temos muita dificuldade no cadastro. As pessoas mudam o e-mail, mudam o telefone e não comunicam a gente, né? Então, assim, o grande problema é esse. Por exemplo, eu vi 2 problemas aí no Paranaíba ligado à caixa postal. Então, a pessoa estabelece que ela vai receber via caixa postal e não vai buscar na caixa postal. Quer dizer, não foi nem... Lógico que o correio, quero falar também, ele teve aí a greve nesse período, né? Nós tivemos uma greve do correio, que, por exemplo, eu não recebi nenhum boleto em dia. Todos os meus boletos foram recebidos quase que no outro mês, junto com outro boleto do outro mês. Então, de alguma forma, eu já fui, entrei na empresa, tirei meu boleto. Então, assim, eu queria explicar um pouquinho como é que funciona o processo, para você ver a dificuldade da gente, às vezes, em manter uma comunicação muito individualizada. Eu consigo, às vezes, identificar essa pessoa, porque ela é toda em grupo, né? Então, inicialmente, o Agros manda a cobrança para o CIAP, né? A gente manda lá para a folha para ser descontado. E aí tem 2 questões. A primeira, que pode não ter margem, né, consignável, e aí o que acontece? Não tendo margem consignável, o sistema, o que ele faz? Ele devolve aquele valor, falando que ele não pode descontar. Então, o beneficiário precisa inicialmente olhar no contra-cheque dele. Foi descontado o plano de saúde? Foi descontado o valor correto? Porque outro problema é esse. Eu posso, por exemplo, mandar o valor do plano de saúde como eu mandei no mês passado, mas aí houve uma mudança de salário, ou houve uma mudança do próprio plano, né, de valor. Na hora que chega lá, a diferença ultrapassa a margem por uma férias, diminuiu o salário, e aí desconta a parte. Então, parte desconta e aí volta sem uma outra parte. Aí, essa outra parte, o sistema do Agros faz uma leitura automática do D8, que é um arquivo da universidade. Esse D8 traz toda a informação de desconto, compara com o valor cobrado, e a partir do momento que achou uma diferença, ele manda essa diferença para o banco, para a cobrança na conta corrente cadastrada por vocês aqui, tá? Só um minutinho, gente. Foi o telefone, desculpa, gente. E aí, nós, a partir do momento que manda para a conta corrente, nós, então, temos que ter uma autorização de vocês para descontar. Então, lá no sistema, vai aparecer lá no sistema, no caixa automático lá do banco, a conta lá para ser descontada com o nome Agros, e vocês têm que autorizar. Vocês não autorizando, esse valor volta para o Agros, e aí o Agros vai emitir um boleto. O boleto também é automático. A gente tem um processo que contrata a empresa. Quem é? O Banco Bradesco é que faz esse processo para a gente. A gente gera um arquivo e isso é emitido para poder enviar, né? Se for uma coisa mais avulsa, a gente manda também pelo correio. Os boletos dos agregados já vão direto, né? Ou é débito em conta, ou também direto via empresa, via Bradesco, que vai emitir esse boleto e vai enviar. A partir do momento que entra como inadimplente, isso tudo acontece até o dia 15. Então, a gente manda para a universidade, manda para o banco e manda boleto, para pagar até o dia 15. A partir do dia 15 é considerado inadimplente. Lembrando que o primeiro desconto é no segundo dia útil do mês. A partir do dia 15, então, é inadimplente, e aí começa a contar os 90 dias para o cancelamento. Então, nós mandamos uma primeira carta, uma segunda correspondência, falando do cancelamento em 90 dias. Quando chega próximo dos 90 dias, a gente dá o prazo, né, no final do mês, porque eu tenho que mandar o CIB, que é o Sistema de Informação de Beneficiário, e aí a gente informa a data. Informou a data, o cancelamento é feito. E tudo isso é feito por meio de correspondência, que a gente não tem ainda um sistema
que possa emitir isso e mandar por meio de e-mails, até porque os nossos e-mails são muito desatualizados, a gente não fica com os e-mails muito atualizados. Tem o autoatendimento, então o que a gente pede? Gente, não fez o desconto, ou o valor está diferente, entre no autoatendimento, valide, porque lá você emite o boleto, você consegue ver suas utilizações, você confere a utilização, se você tiver alguma coisa que não é para pagar, você pode falar. Então, assim, nós disponibilizamos um sistema para vocês acompanharem todo esse processo. Os 2 casos que eu vi de Rio Paranaíba são, como o professor Gilberto falou, referente à caixa postal, tá? Então, o endereço disponibilizado era a caixa postal e toda a comunicação foi feita para lá, nós mandamos, né? E aí precisa de que a pessoa realmente avalie o que ela cadastrou, porque ela podia ter ligado e mudado o cadastro dela para o endereço residencial, que não seria problema. A gente faria imediatamente, e é o que a gente quer, né? Que a gente tenha essa aproximação com vocês para uma atualização cadastral, tá? Telefone, e-mail, peço, por favor, vocês mantenham direitinho, porque facilita demais, tá? Nesse último processo agora, nós listamos todos que iam ser cancelados, valores pequenos, a gente liga, a gente não quer de maneira nenhuma cancelar, né? A gente faz de tudo, pode ter certeza que a gente faz de tudo. A partir do momento do cancelamento, gente, o beneficiário tem 30 dias para retornar ao plano e não tem carência, tá? Então, ele tem essa possibilidade, que é uma concessão dada pelo Agros, no regulamento, exatamente porque a gente não quer perder ninguém. Aí o beneficiário consegue ver, ou na utilização, se ele não recebeu correspondência, e detectando lá, ele consegue entrar em contato e reativar o plano dele sem nenhum prejuízo, tá? Assim, não há nenhum problema. Ótimo, não, obrigada pelos esclarecimentos, e assim, deu para entender a tramitação. Eu só comentei que eu fiquei, assim, um pouco insegura, e no dia eu até entrei em contato com o rapaz que trabalha aqui, Eduardo, William. William. Claro que trabalha aqui conosco, aí é o William. Isso, para saber, falei, olha, meu plano está ativo, eu fiquei um pouco insegura, mas eu acho que ficou clara a forma como vocês esclareceram aí sobre a tramitação. Eu vi, você falou da questão dos dentistas de São Gotardo, e que vocês ainda estão fazendo esse levantamento, né? E aí eu queria só ressaltar, eu sei que isso já está encaminhado, mas ressaltar a importância, pelo menos é uma opinião minha, acredito que seja dos colegas, porque aqui no Rio Paranaíba, né, a gente tem somente 2 credenciados, e expandir isso para a gente aqui dentro da cidade seria muito importante. Ter mais profissionais aqui, então só queria ressaltar essa importância de expandir também aqui. Claro que para os nossos colegas que residem em São Gotardo, em Carmo, também é muito importante. Mas aqui também nós só temos 2. Virgínia, é preciso saber 2 coisas. Primeiro, assim, se tem mais algum dentista. Segundo, se esse dentista tem especialidade. E terceiro, se ele quer ser credenciado. Então, são 3 coisas aí. Então, precisa saber isso. Porque também a gente não pode contratar... Vamos imaginar que, por alguma razão, aparecesse aí uma escola de odontologia muito perto, e aí de uma hora para outra o Rio Paranaíba ficasse assim, com 30 dentistas. Não teria condição de contratar. Então, assim, formalmente poderia, mas nós temos que ter um número de clientes. Todo plano de saúde paga um valor mais baixo do que seria o valor particular. Acontece que, para nós fazermos isso, nós temos que assegurar ao profissional uma demanda. Porque a primeira coisa, quando a gente vai contratar alguém, se pergunta assim, quantas vidas vocês têm? Então, vocês aí em Paranaíba hoje, contando adultos e crianças, então, assim, brincando, mas assim, de mamando a caducando, são, acho que 4, não chega a 500. Então, se a gente contratar um número grande, então, vai aparecer, qual vai ser a média de procura? Vai ser assim, 3 por semana, 5 por semana, 1 por dia. Aí ele também não tem interesse de fazer um convênio, que ele tem que ter o trabalho de se credenciar, ele tem que fazer toda a parte da formalização para atender uma pessoa por dia. Então, você sabe isso. Não estou dizendo que não vai ter, não. Primeiro, saber o seguinte, é o que eu falei, se tem o dentista, se ele tem especialidade, se ele aceita o credenciamento. E temos um limite para isso, e o limite é a avaliação da demanda, porque se a demanda ficar muito baixa, não tem interesse. Nós estamos com um descredenciamento de um hospital, porque a nossa demanda é baixa. Não é em Viçosa, é fora de Viçosa, porque a demanda é baixa. Eles não têm interesse de fazer um convênio para atender um número muito reduzido de pessoas.
Uhum. Se tiverem sugestão de algum nome com especialidade, a gente pode fazer o contato. Se a pessoa ficar sem jeito, você é especialista nisso, vocês podem fazer a indicação do nome ou pedir ao próprio profissional que ele entre em contato com o Agros e a gente faz a avaliação, faz esse contato. Ainda cabe, eu acho que só tem 2 em Rio Paranaíba, eu acho que ainda cabe, mas precisa fazer uma avaliação. Inclusive, assim, porque eu sugeri uma profissional daqui que ela atende esses pré-requisitos e seria um ponto positivo que ela atende em Rio Paranaíba e tem consultório em São Gotardo. Então, eu vi que era uma possibilidade boa, porque atenderia as 2 cidades, tá? Mas eu já passei o contato para o William. Você já passou para ele? Já passei. Ela atende nas 2 cidades, então é uma boa, né? É uma boa referência, com certeza. Nós vamos, então, abrir como a gente fez, né? Como a gente fez a proposta do comitê de credenciamento, nós vamos abrir, então, um edital, né? Colocando lá todos os critérios, documentação, para que os prestadores possam, né, apresentar a documentação e a gente, né, já estamos aí para abrir esse processo na próxima semana ou na outra, porque essa semana a gente fecha com a diretoria essa autorização, tá? Vamos tentar e a gente vai deixando vocês também informados aí. Tá. Meu último questionamento aqui, acredito que alguns colegas também que estão na reunião queiram comentar. Eu descobri recentemente que, como você disse, pelas limitações da Unimed, que o laboratório Carlos Chagas, que era o laboratório que atendia a gente com exames bioquímicos aqui em Rio Paranaíba, não atende mais via Unimed. Então, a gente teria que se deslocar para São Gotardo, acho que nem Carmo do Paranaíba teria coleta, ou Patos de Minas para fazer exames bioquímicos simples. E, assim, a gente, até algumas pessoas relataram para a gente mandar e-mail para a Unimed, mas eu não sei se seria a solução via Unimed, seria talvez tentar via Agros mesmo, porque a gente ficou sem cobertura de exames bioquímicos aqui na cidade. Eu não sei se vocês já estavam sabendo da situação. Não, só tem esse laboratório, Carlos Chagas, em Rio Paranaíba? Tem outro. Qual outro? Chama Lab Clínica. E ele atende pela Unimed? Não. Não? Atendia somente Carlos Chagas. Tá. Nós vamos, eu acho que era importante, Virgínia, vocês informarem, né? Podem mandar um e-mail aí para o William, informando isso, né? Que é importante que isso chegue aqui para a gente, que isso vai ao comitê, né? Para a gente poder tentar achar uma solução. Com certeza nós temos que ter prestadores de serviço aí, principalmente em termos de laboratório, né? Que é esses laboratórios, esses exames mais simples, né? Sair, se deslocar para fazer fora. Até uma cidade pequena tem, né? Então, assim, aí também, e a gente vai ver exatamente qual Unimed, o que foi o problema, e vamos tentar buscar aí uma solução para isso o mais rápido possível. Se você puder formalizar aí para o William, fazer o favor, tá? Só para deixar a formalização, para a gente poder tomar as atitudes aqui, as providências. Pelo que eu farei isso, pelo que eu vi aqui no grupo também do Agros, parece que o Carlos Chagas, esse é um laboratório, uma rede que tem em Patos, Carmo do Paranaíba, em Patos também eles descredenciaram da Unimed. Então, não é assim, afetou Rio Paranaíba, mas é uma questão do laboratório que descredenciou da Unimed. Sim. Essa é a rede, né? Isso. Ó, então, faz isso, comunica lá, manda pela gerência de relacionamento, né, essa informação, que a gente vai estar avaliando aqui e também deixamos vocês informados. O bom de você comunicar é que você tem a resposta depois do nosso encaminhamento, tá? Organizado, né? Obrigada pelos esclarecimentos. Comunicação por e-mail mesmo, não precisa ser nada formal, carta, ofício, nada disso. Exatamente. Por e-mail. A Meire colocou aqui 2 dúvidas, né? Tem uma dúvida nesse sentido também. Quando o plano é cancelado, o participante é notificado? Sim, tá? A gente tem 3 correspondências, carta 1, carta 2 e carta 3. A carta 3 já é o cancelado, falando que está cancelado. Carta 1, carta 2, falando dos débitos, e geralmente essa correspondência vai com o boleto anexo, tá? Além disso, é importante que vocês acompanhem o autoatendimento, que vai trazer essa segurança para vocês, tá? Quando o débito é em folha de ponto, né, há esse risco de cancelamento? Também há. Por quê? É o que eu falei.
dependendo do que a gente mandar, se por um acaso não tiver margem consignável, né? Ou se essa alteração, né, não for aceita pelo SIAP, alteração de valores por conta de férias, mudança de salário, pode ser que a gente não consiga descontar em folha, tá? No contra-cheque. Aí esse desconto a gente manda para o banco, né, cadastrado por vocês aqui. Se vocês não autorizarem, que às vezes a pessoa nem consegue ver, né? É por isso que é bom acompanhar no autoatendimento, a gente manda um boleto, que é para pagar no dia 15. Se vocês não tiveram desconto em contra-cheque, não teve pagamento em banco, vocês já podem entrar no autoatendimento que o boleto vai estar lá. Vocês podem emitir para fazer o pagamento, tá? Esse acompanhamento vai evitar qualquer tipo de problema em relação ao cancelamento. Mais alguma questão, gente? Eu tenho uma outra questão em relação à telemedicina, essa parte agora online, se nós, daqui do Rio Paranaíba, poderemos ter acesso também. Tem, vocês já têm. A Unimed não implantou, pelo menos aqui de Viçosa, não implantou a telemedicina, tá? O Agros, então, implantou. Esse slide que eu passei lá da Amparo, tem o telefone, vocês podem entrar no e-mail do Agros, tá? Nós mandamos também por meio do InfoAgros, né, Mônica? Mandamos informações, está saindo o jornalzinho do Agros, tem o telefone, tem o site, tem o contato, é isso, Mônica? Ok. Essa plataforma... E aí, nesse caso, vocês entram pelo Agros e não pela Unimed. Exatamente. A Unimed não implantou a telemedicina, mas o Agros implantou, tá, Meire? Aí vocês entram via Agros. Como vocês têm os dois cartões, então é só utilizar o cartão do Agros. Ok. Tá bom? Outra dúvida é porque, na verdade, aqui na região, algumas especialidades, nós somos atendidos quase que predominantemente em Patos de Minas, mas algumas especialidades têm poucos credenciados em Patos de Minas. Aí, se eu optar por um atendimento particular, eu posso ser ressarcida ou eu tenho que buscar na região? Não, você pode, pelo regulamento do plano, hoje, né, você tem, se você fizer uma livre escolha, né, se você for um prestador de serviço não credenciado, você tem um ressarcimento, você pode pedir o reembolso. Você vai lá no William, leva a documentação, que se for um exame, tem que ter o pedido do exame e a nota fiscal do exame, se for uma cirurgia, toda a documentação, se for uma consulta, o recibo do médico, né, com toda a informação, para pedir o reembolso. A questão do reembolso é que o reembolso é feito em cima da tabela acordada com a rede credenciada. Então, não é o valor que você paga que é reembolsado, é o valor que nós pagamos à rede, é o mesmo valor que eu vou te reembolsar. Tá? O mesmo valor que é custeado à rede é custeado também a livre escolha, né? E aí é território nacional, tá? Estou viajando, estou em algum lugar, como eu expliquei, né? Lembrando que se a coisa se complicar, né, como uma viagem, um acidente, Deus me livre, mas acontecendo, ou quebrou o pé, ou caiu, né, um acidente com a queda da própria altura, é importante que, sendo atendido, valide o nível de complexidade desse procedimento, a coisa realmente sendo um pouco mais complexa e podendo haver a transferência, que vocês contatem o Agros para que a gente possa disponibilizar a ambulância para trazê-los para a rede credenciada. Isso é importante, tá? Isso acontece de vez em quando, o usuário às vezes perde muito tempo, ou a situação dele agrava, né, e às vezes nem tem condição de fazer uma transferência rápida, ou realmente perde-se muito tempo mesmo, né, no tratamento. Então, assim, viu que está um pouco mais complicado, acione o Agros, tá? Que a gente vai estar disponibilizando essa transferência para a rede. O ideal é sempre trazer para a rede, para que a gente possa dar a melhor assistência aí possível. É porque já ocorreu comigo algumas vezes, e eu acredito que tenha acontecido com os colegas, a gente quer marcar uma especialidade, tem consulta para 60 dias. Se for no particular, semana que vem tem a disponibilidade da consulta. E dependendo da urgência, não dá para esperar, né? Aí, Meire, a primeira coisa é o seguinte, existe a garantia de atendimento. Você pode acionar o Agros para te garantir dentro daquele prazo. O que você não vai conseguir é escolher o médico, mas a especialidade
Aí a especialidade, sim. O que a gente orienta, tá? Eu estou falando pela nossa prática aqui mesmo, né? Apesar da gente ter uma rede bem extensa, nós temos 12 mil beneficiários aqui dentro. Então, a disputa, né? Tem aquilo, tem o Unimed, então, o horário é a mesma coisa, né? Então, eu, por exemplo, tenho um cardiologista que me atende desde os primeiros momentos que eu fui no cardiologista. E ele é dificílimo. Então, assim, eu já tento organizar para poder marcar com ele com bastante antecedência, porque eu quero ir nele, eu quero continuar o atendimento nele. Mas eu já falei até com ele, olha, eu não sei na minha velhice, porque quando chegar lá, como é que vai ser? Apertou, você vai me atender? Às vezes não vai. Então, eu vou achar um que eu vou ter acesso mais fácil, né? O Agros tem aquela questão que eu falei da garantia de atendimento, nós temos que atender dentro daqueles prazos. Então, precisando, lembrando que, infelizmente, às vezes eu não consigo na cidade, aí eu vou ter que conseguir, Carmo, aí Paranaíba é Patos, ou é outra cidade, porque, infelizmente, em algumas cidades a gente tem muita deficiência de algumas especialidades. Endocrinologista, psiquiatra, né? Tem, mas é 1, 2, né? É muito difícil encontrar realmente os especialistas, mas o Agros é obrigado a fornecer, né? Então, você pode acionar o Agros para garantia de atendimento, ok? Ok, obrigada. É diferente quando você próprio tenta marcar e quando nós cobramos, nós falamos assim, o Agros cobra do indivíduo, mas eu preciso de uma vaga. Aí como ele tem um contrato, aí ele se vira para ele arranjar um lugar, colocar um encaixe, ou extrapolar horário, alguma coisa desse tipo. Então, fica mais fácil quando é via Agros aqui para fazer a solicitação. Ok, obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? A Mônica deixou aí o e-mail, né, do teleatendimento aí para vocês, o link, né, para vocês poderem copiar aí, que vocês podem entrar, né? Como eu falei, o teleatendimento ele atende tanto a parte clínica, né, a parte de atendimento como para vocês evitarem ir no pronto-socorro, tá? Emite pedido de exame, relatório médico, quanto a questão do Covid, tá? Estou com sintomas de Covid, podem também entrar nesse link, né? E lá vocês vão ter o atendimento e, se necessário, o pedido do exame, tudo direitinho, já providenciado, evitando que vocês possam ir no hospital, né? No pronto atendimento, evitar aí realmente a contaminação, né? E o atendimento melhor. E qual o custo desse atendimento? É o mesmo do presencial ou esse é uma parte do Agros que está sendo ofertado aos participantes? Como que funciona? Hoje ele está um pouco menor do que o atendimento presencial, tá? O atendimento presencial hoje, ele está na faixa de R$109, tá? Na Unimed tem alguns prestadores que é menor o valor, tem uns que é um pouquinho maior, mas em média é isso, R$109. E no teleatendimento está 80, se não, assim, próximo de 85, não sei se é 86 ou 87 reais, tá? Ele é um pouquinho menor do que o atendimento presencial, ok? A tabela com os prazos, né, para garantia de atendimento, vocês podem conseguir tanto via no site da ANS, quanto no nosso link também, né, Mônica? Nós temos lá, você dá. Isso. Mais alguma coisa, gente? Se não tem mais nada, nós agradecemos mais uma vez a participação de vocês e estejam sempre conosco. É um prazer muito grande recebê-los e estamos aqui à disposição. Não precisa que seja um caso complicado, não. Qualquer coisa que nós pudermos ajudar, é um prazer muito grande fazer isso para os nossos participantes. Não só vocês, mas todos os participantes do Agros. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a todos pela presença. E até um próximo encontro. Um abraço para vocês. A Mônica colocou o link aí para vocês, tá, gente? Para vocês acessarem aí. Essa apresentação ficou gravada, né, Mônica? Vai ficar disponibilizada lá no nosso site, né? Então, se vocês querem divulgar aí para a equipe que não pôde participar, né? Que eles possam aí assistir, né? Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Podem mandar aí para nós via contatos, né, no meu e-mail, né, meu e-mail é fácil, marcia@agros.org.br, né,
A gente está aí à disposição para tirar as dúvidas. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, né? Peço desculpa por esse período, né? Essa correria, acaba esse distanciamento aí, né? Falo que essa metodologia agora vai possibilitar a gente conversar muito mais, né? Então, vamos tentar fazer outras reuniões, né, mais próximas para tirar dúvidas com outras informações. Vocês também achando que tem alguma coisa que é interessante, que vocês gostariam de saber, podem sugerir que a gente prepare a apresentação e vamos estar juntos, tá? Sempre, tá? E ficamos aqui sempre à disposição e agradeço novamente, tá? A oportunidade. Até mais, gente. Muito obrigado. Prazer. Até mais, gente. Obrigada. Boa tarde. Até mais, gente. Tudo bom. Conceição, um abraço para você. Tchau, gente.